Já. Aí depois, se der, eu consigo separar. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria, nós podemos mais uma vez nos encontrar, crianças também. Vamos adorar o Senhor juntos, vamos glorificar Jesus em gratidão, porque nós só temos motivos de gratidão, gente. Se nós podemos estar aqui reunidos é porque estamos saudáveis, é porque estamos bem, é porque o Senhor nos permitiu e nós temos gratidão no coração. Amém. Queremos adorá-lo, declarar o nosso amor a Ele, declarar nossa desejo que temos de servir, o desejo que temos de aprender mais dele, de refletir mais quem Ele é. Amém? Vamos orar entregando essa noite nas mãos do nosso Senhor Jesus e vamos adorá-lo, cantando louvores a Ele, que o Senhor é entronizado no meio dos nossos louvores. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tu nos permitires mais uma vez nos encontrarmos aqui. Louvamos a ti de todo o nosso coração, Senhor, porque tu nos tens guardado, tu tens sido, Senhor, o escudo protetor, tu tens estendido a tua mão sobre nós e protegido a nossa cabeça, Senhor. Tu tens sido aquele que vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos e aquele que guarda as nossas costas. Tu nos tens livrado do mal e nós somos gratos, Pai. E queremos então, Senhor, clamar ao Teu Santo Espírito para que esteja conosco neste tempo, derramando sobre nós mais e mais da Tua graça, para que possamos expressar com palavras aquilo que está no nosso coração. Seja o nosso amor por Ti, seja a nossa gratidão a Ti, seja o desejo que temos, Senhor, de torná-lo conhecido em todo o tempo e aonde quer que estejamos. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui, por cada família que está aqui representada. Nós abençoamos a todas as famílias. Abençoamos aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que não podem sair, aqueles que estão desejosos de ouvir a Tua palavra, de Te adorar, Senhor, e que estão fazendo isso no escondido da sua casa, Senhor, dentro do seu espaço. Nós te agradecemos porque podemos te louvar em todo o tempo e em qualquer lugar. E tu ouves os nossos louvores e tu nos respondes. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe este tempo, Senhor, que estamos consagrando aqui para estarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Nós queremos dizer, Senhor, quem Tu és para nós. Nós queremos levantar o Teu nome nessa noite como uma bandeira, Senhor. Uma bandeira do amor, a bandeira da paz, a bandeira da justiça, a bandeira da verdade. Nós queremos levantar o Teu nome. E por isso queremos dizer para Ti, Senhor, quem Tu és para nós. Queremos expressar que Tu és o nosso tudo, o nosso Senhor. Eu não sou
tudo que temos, todo esse nosso tempo. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que tu recebes toda a nossa oferta a ti, Senhor, por mais simples que seja. Sejam palavras, seja esse tempo reservado para estarmos juntos aos teus pés. Tudo tu recebes. Obrigada por isso, Senhor. Olha para os nossos corações e fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos tanto da tua voz, Senhor. Precisamos tanto de ti. Concede-nos mais e mais, Senhor, experiências contigo, mais e mais conhecimento de quem tu és. Te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir lá. Bem, gente, então vamos sentar. Na semana que passou, nós refletimos sobre o nosso coração. Nós partimos do Provérbio 4, 23, dizendo sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. E nós vimos o que significa guardar o coração. Vimos o quanto nós precisamos, o quanto nós ansiamos e precisamos mesmo ansiar por guardar o nosso coração, por livrar o nosso coração daquilo que contaminou Adão e Eva, que foi a autossuficiência, que foi o engano da autossuficiência. Isso contaminou o coração de Adão e Eva e sabemos toda a história, o que aconteceu. E hoje nós vamos continuar olhando para o nosso coração. Se vimos na semana passada como guardar o coração a partir de tudo que lemos no Provérbios 4, do 20 em diante, vimos que precisamos guardar de falar mentira, vimos que precisamos ter muitos cuidados com o nosso coração para que o engano não tome conta dele. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre como limpar o nosso coração. Porque, na verdade, mesmo que nós sejamos bem intencionados, nós temos uma tendência de deixar o nosso coração ser contaminado. Como fazer, então? Eu queria primeiro ler com todos vocês um texto do livro do profeta Jeremias, está lá no capítulo 4. Versículo 14, só vamos ler o versículo 14, só vou colocar para vocês o contexto. O profeta Jeremias foi um profeta de Deus, né? Um homem de Deus levantado para alertar o reino de Israel, seja Judá, né? O reino do norte, o reino do sul. Ele foi levantado por Deus para falar a este povo, o povo escolhido, que sempre se desviava dos caminhos do Senhor. Então, essa é a história do povo de Deus, né? Aquele povo que foi livrado da escravidão do Egito, que foi resgatado de uma forma miraculosa, que viveu durante os 40 anos no deserto, sendo tratado, trabalhado por Deus. Por mais que o Senhor ensinasse, por mais que o Senhor falasse, por mais que o Senhor mostrasse, sempre eles acabavam virando as costas para Deus. É só tudo estar bem. Quando tudo estava bem, quando não tinha fome, quando não tinha sede, quando tinha o que vestir, quando tinha... Pronto, o povo se misturava com os outros povos, o povo se afastava de Deus. E aqui, esse contexto de Jeremias é a mesma situação. O povo se afastou de Deus.
o povo que havia prometido que andaria nos caminhos do Senhor, de repente vira as costas e acaba criando ídolos, acaba se envolvendo com imoralidade e assim se afasta dos preceitos de Deus. Então, Deus levanta. Por isso que existem tantos profetas no Antigo Testamento. Deus levantava homens que eram canal dele para advertir o povo. Normalmente os profetas vinham com advertência, vinham com correção. Porque se o povo andasse dentro da lei do Senhor, eles não precisariam ser corrigidos. Mas eles sempre se afastavam dos princípios e sempre precisavam de correção. E aí, num determinado momento, então, Jeremias se levanta e fala primeiro para Israel, que era o reino do norte, depois para Judá, que era o reino do sul, e diz para Judá a ouvir as palavras de Deus. E Deus estava trazendo uma advertência. Versículo 14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Só esse texto nós vamos ler. O que eu queria salientar é que Jeremias aqui nos mostra como Deus vê o nosso coração relacionado com os nossos pensamentos. Então sempre vai haver uma relação entre o que sentimos e o que pensamos que vai determinar como nós agimos. Então este povo, quando o seu coração se afasta de Deus, ele dá abertura para pensamentos maus e aí a ação é o pecado. Então isso aconteceu e vem acontecendo ao longo da história e nós podemos trazer para a nossa história hoje, para a nossa vida hoje, os mesmos ensinamentos, porque o coração do homem é o mesmo. Passam décadas, passam gerações, mas o ser humano continua sempre sendo o mesmo. É só a sua história de vida começar a andar sem preocupação, ele se afasta de Deus. E aí começam os maus pensamentos que geram maus caminhos. É interessante que 600 anos depois, Jesus fala a mesma coisa. O problema do homem está no seu coração. Vamos abrir Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 23. 21 a 23. Jesus está explicando para os seus discípulos o que é que contamina o homem. Jesus e os seus discípulos foram questionados porque não lavavam as mãos antes de comer. E aí então Jesus diz para eles: não é aquilo que comemos que contamina o coração do homem. Não é aquilo que entra o que contamina o coração do homem, é o que sai. Vamos ver. Versículo 20. O que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É interessante, né? Jeremias, 600 anos antes, falou que o que era necessário é que lavasse o coração e que não permitisse fazer morada dentro de si os maus pensamentos. Então, vamos pensando sempre nessa relação entre coração e pensamento. Hoje nós vamos refletir em como limpar o coração. Jeremias pregou que era necessário limpar e continua sendo
necessário limpar. De que forma nós limpamos o nosso coração? O apóstolo Paulo escreve na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, vamos lá ver, de que maneira nós podemos limpar o coração e a mente. Romanos, capítulo 12, eu vou ler aqui uma versão diferente, é aquela versão transformadora, é uma nova versão mais facilitada das escrituras, então ela pode ser um pouco diferente do que vocês têm escrito, tá? Então, Romanos, capítulo 12, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, diz o apóstolo Paulo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então é muito interessante porque o apóstolo Paulo aqui escreve que nós vamos limpar o nosso coração na medida em que nós renovamos a nossa mente, na medida em que nós permitimos que a nossa mente seja transformada pela renovação dela através da palavra de Deus. E essa renovação da nossa mente é vista aqui como um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício vivo e santo. O que é um sacrifício vivo? Mas precisamos fazer sacrifícios? Jesus já não fez o sacrifício na cruz? Gente, Jesus fez um sacrifício na cruz, Ele morreu no nosso lugar, Ele derramou o seu sangue no nosso lugar. Isto cumprindo aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Por causa do pecado, o que acontecia? Eles ofereciam um animal, eles sacrificavam, o sangue era derramado, o sangue era lá aspergido, o animal era queimado. Então, este era o sacrifício, morte, no Antigo Testamento, para pagar o preço do pecado. Jesus veio e se fez um único sacrifício de uma vez por todas para nos pagar o preço do pecado. Jesus também fez um sacrifício de morte. Mas aqui, nós não precisamos de um sacrifício de morte. Deus não nos pede para morrer fisicamente, derramar sangue, porque isso Jesus já fez. Então, todos nós que cremos no sacrifício de Jesus, nesse sacrifício de sangue feito lá na cruz, nós recebemos a salvação. Mas existe algo que o Senhor nos pede. Hoje existe algumas linhas aí que dizem que está tudo feito, não precisamos mais nada, não precisamos, está tudo resolvido, nós temos só que desfrutar da graça. Essa é uma teologia moderna aí, de uma graça barata. É claro que nós não temos que pagar com vida, porque Jesus já fez isso por nós. A nossa vida custou muito caro, custou a vida de Jesus. Mas existe algo que nós temos que vivenciar como expressão de gratidão ao que Jesus já fez, que é este sacrifício vivo, ou seja, eu não morro fisicamente, eu não preciso dar sangue, mas eu renuncio a cada dia à minha vontade. Isto é um sacrifício vivo. Conscientemente eu renuncio aos meus pensamentos, aos meus julgamentos, à minha vontade.
eu passo tudo isso pelo crivo da palavra de Deus. Está de acordo com o ensinamento da palavra, está de acordo com os preceitos de Jesus, está de acordo com a palavra de Deus. Então, eu renuncio ao meu jeito de pensar, porque o nosso jeito de pensar e de viver, gente, foi construído a partir do que vivemos no mundo. Então, é preciso renovar a mente. E isto é um sacrifício vivo, porque é diário. Diariamente nós nos vemos diante de situações onde precisamos pensar: o meu pensamento está de acordo com a palavra de Deus ou está de acordo com o sistema do mundo? E aí, se está de acordo com o sistema do mundo, há uma renúncia da minha parte, para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está escrito ali: apresentai-vos como sacrifício vivo e santo. O que é santo? Essa semana uma pessoa me perguntou: mas o que é a palavra santo? O que a Bíblia, a quem que a Bíblia está se referindo? Santos somos todos nós que somos separados do sistema do mundo para vivermos dentro do princípio e da palavra de Deus. Isso é ser santo. A palavra santo, no Novo Testamento, significa separados para Deus. Então, eu me ofereço, eu quero ser separada para Deus. Eu quero viver neste mundo, mas de uma forma separada do sistema do mundo, para que a vontade de Deus se cumpra por inteiro na minha vida. Então, isso o apóstolo Paulo nos ensinou, que esta é a maneira, hoje, de lavarmos o coração, de limparmos o coração e de termos a mente também limpa. Ele fala mais na segunda carta aos Coríntios, vamos lá olhar também, no capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que nós temos uma batalha, que desde que nós entramos para um reino do Filho do amor de Deus, nós passamos a viver uma batalha na mente, gente. A nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, a nossa batalha é na mente, porque nós precisamos renovar a nossa mente. E de que maneira a nossa mente vai sendo renovada? Vamos nos oferecer como sacrifício vivo e santo. O que isso significa? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo escreve assim, a partir do versículo 3, embora sejamos humanos, estou lendo nessa versão diferente, tá? Não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde à obediência de Cristo. Então, este é o nosso sacrifício. É nós entendermos que temos uma batalha na nossa mente. O tempo todo em que nós estamos vivendo, a nossa mente está sendo colocada à prova. Estou vivendo de acordo com os padrões do mundo ou de acordo com o padrão de Deus? Amém, gente? Então, como nós vamos ter a nossa mente transformada? Levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, como Jesus viveria esta situação que eu estou vivendo? De que maneira Jesus enfrentaria esta situação? Nós precisamos, queridos, fugir dos maus pensamentos. Isso significa separar-se. Isso significa tomar a decisão de viver de uma maneira diferente, de uma maneira segundo o padrão de Deus. Então, eu queria, dentro disso, dentro desse entendimento, eu queria agora estudar junto com vocês a parábola, uma das mais conhecidas parábolas dos evangelhos, que é a parábola do filho pródigo. E eu queria que cada um de vocês pensasse no coração e nos pensamentos do filho pródigo. Vamos analisar
qual era o coração dele e vamos analisar quais eram os pensamentos dele, para que a gente possa entender por que esta mensagem, por que essa parábola ficou escrita para nós, porque ela serve para nortear as nossas vidas hoje, na questão de um novo coração, na questão de pensamentos que não sejam maus, pensamentos que sejam renovados através da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 15. Todo mundo conhece, né? Essa parábola dos... Lucas 15. Talvez essa seja a segunda parábola mais conhecida. A primeira é a do bom samaritano, né? Isso, até quem nem é cristão conhece a parábola do bom samaritano, assim como essa do filho pródigo. Mas vamos então procurar olhar para ela pensando no coração do filho, no coração do pai, nos pensamentos do filho, nos pensamentos do pai. Vamos analisar hoje somente a parte do filho jovem, o que saiu de casa. Bom? Então vamos lá. Vamos ler a parábola e depois nós vamos olhar versículo por versículo. Vamos ler ela inteira. Jesus continuou, né? Ele está aqui, é uma sequência de 3 parábolas que Jesus está ensinando. Ele primeiro falou sobre a parábola da ovelha perdida, depois a da dracma perdida e agora do filho pródigo ou do filho perdido. Esses títulos, gente, foram acrescentados, né? Eles não fazem parte das escrituras originais. Então, a gente, dependendo da Bíblia, ele tem um nome diferente, né? Jesus, então, continuou, dizendo: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os seus 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a entregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Então agora vamos olhar versículo por versículo dessa história. Um homem tinha então 2 filhos, tá? E o mais novo dos filhos chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança. Vocês sabem, gente, o que significa dentro da cultura judaica
mas eu creio que hoje também poderíamos pensar dessa forma. Um filho chegar para o pai e dizer: pai, eu quero a parte que me cabe na herança que um dia tu vais deixar quando tu morreres. O que significa isso? Não me importa se você vai viver ou se você vai morrer. Eu quero a minha parte. Assim esse filho chegou. Vejam, dentro da tradição judaica e dentro dos costumes daquela época, principalmente dentro da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus, um filho mais novo jamais poderia pedir a sua herança. O pai até poderia decidir dividir a sua herança antes de morrer, mas o filho não tinha o direito de pedir. E segundo, sempre o primeiro, o filho mais velho, é o que receberia a parte maior. Este filho mais velho era o que poderia talvez até reivindicar algo. Mas aqui nós vemos um filho que pouco se importava com seu pai. Ele estava interessado naquilo que o pai tinha para lhe dar, mas não na vida do pai, não no relacionamento com o pai, não na vida que ele tinha dentro da sua casa, não no que seria com o seu irmão, com o pai, se ele saísse de casa. Ele saindo de casa, ele não saberia se o pai precisaria dele um dia ou não. Nada disso passou pela sua cabeça. Vejam que aqui, este filho tinha a sua mente apenas voltada para a sua vontade. E o seu coração, no seu coração, ele era a figura principal. Tudo tinha que girar em torno dele. Aqui diz o texto que o pai não contestou. O pai que fez? Pegou os seus bens e dividiu. 2 partes para o filho mais velho, uma parte para o filho mais novo e outra parte era dele. Então o pai ainda ficava com uma parte, segundo diz os estudiosos, aí o filho mais velho tinha sempre uma porção dobrada, porque ele era o que herdaria também a responsabilidade de conduzir a família e os negócios da família na falta do pai. Então o pai aqui, acredito que o pai deve ter ficado triste, né? Deve ter havido tristeza no seu coração, do seu filho não querer nem saber se o pai estava bem, se não estava bem, só queria era aquilo que o pai poderia lhe dar. E aí o pai então divide os seus bens e ambos recebem as suas partes. Porque o texto diz aqui, o pai dividiu entre os seus filhos os seus bens. Então os dois receberam. Só que o mais novo decidiu tomar os bens e ir embora, e o mais velho decidiu ficar. Então aqui o versículo 13 diz que alguns dias depois o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Por que ele foi para uma terra distante? Ele foi para longe do controle do pai. Ele foi para longe dos olhos do pai. Ele foi para um lugar onde o pai não poderia opinar sobre como ele gastaria a sua herança. Ele virou as costas para a sua família, para o seu lar, para a sua cultura, para todo o ensinamento que um dia ele recebeu do seu pai. E ele foi para uma terra distante. E diz o texto bíblico que ele desperdiçou tudo o que tinha recebido de uma forma, vivendo de uma forma desregrada. Existe um texto no livro de Provérbios que diz que a herança antecipada é maldição. Então, o filho que pega a herança antes do tempo não vai desfrutar da herança. Normalmente perde porque está recebendo algo que ainda não está preparado
para vivenciar ou para utilizar. Isso diz a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nós vemos que ele desperdiçou tudo, vivendo de uma forma sem cuidado, de uma forma desregrada. Isso significa o quê? Satisfazendo a sua vontade. Ele queria a herança para fazer somente o que ele gostava de fazer, ou para descobrir o mundo. Gente, é tão interessante pensar, vamos pensar em nós, com relação a Deus Pai. Nós recebemos de Deus a vida, recebemos um corpo físico saudável, todos nós aqui, recebemos uma capacidade intelectual, podemos estudar, desenvolver, podemos trabalhar, recebemos um trabalho para promover uma vida, recebemos uma família, esposa, esposo, filhos, pai, mãe. Tudo isso nós recebemos de Deus. O que nós temos feito com o que nós recebemos de Deus? Temos cuidado do que temos recebido de Deus, daquilo que já recebemos? Ou temos desperdiçado vivendo segundo o que achamos, o que pensamos, ou sendo o centro da história? Tudo que nós vemos aqui é que tanto o filho jovem quanto o filho mais velho, que vamos ver para frente, os dois só pensavam em si mesmo. Então, diz o versículo seguinte, que quando o dinheiro acabou, versículo 14, uma grande fome, coincidentemente, se espalhou pela terra, e este filho jovem começou a passar necessidade. Então, sempre vai existir aquele momento em que nós, gastando a vida de uma forma dissoluta, de repente a saúde. Eu sou jovem, eu posso fazer tudo, eu posso beber tudo, eu posso comer tudo, eu posso dormir a hora que eu quero, eu posso viver do jeito que eu quero. Eu estou gastando a minha saúde, eu estou gastando a minha vida de uma forma dissoluta. Mas isso uma hora vai vir o preço desse mau cuidado com aquilo que Deus nos deu. Então ali aconteceu com ele. O dinheiro acabou, ele estava longe de casa, naquela terra onde ele estava veio uma grande fome. E aí ele não tinha mais como viver. O que aconteceu então? O texto diz que ele vai procurar um trabalho. Agora vocês imaginam, se a terra estava com fome, é porque ou deve ter vindo uma seca muito grande, ou deve ter vindo uma situação que também trabalho não devia existir. E aí, diz aqui que ele, nessa versão aqui, que ele convenceu um fazendeiro da região a lhe dar emprego. E este homem, então, contratou e mandou para o campo para cuidar de porcos. Vocês podem imaginar, entendem o que significa para um judeu cuidar de porcos? Nas leis que eles receberam de Deus, que estão escritas no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 7, está escrito que eles não poderiam ter contato com porcos, porque os porcos eram animais imundos aos olhos de Deus. Mesmo que foram animais que Deus criou, Deus disse para o seu povo não ter contato com porcos. Não é só não comer, não ter contato, porque o porco representava a imundícia. O porco representava o afastamento da vida com Deus. Agora vocês pensem em que situação este rapaz chegou. Além de ter perdido a família, de ter perdido a convivência com a família, de ter gasto toda a herança que tinha recebido, ele perdeu toda a sua identidade como raça, como povo, porque ele aceitou o trabalho que jamais
uma pessoa da raça dele, do povo dele, aceitaria. E não apenas ele foi cuidar dos porcos, ele tinha que viver no meio dos porcos. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam, as vagens, as alfarrobas, mas nem isso ele tinha direito. Vejam, quando alguém se afasta de Deus, quando alguém se afasta daquilo que Deus planejou para a sua vida, qual é o caminho? De descendência. O caminho é descendente. Vai caindo, 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 até chegar no meio da imundícia, naquele lugar de grande afastamento de Deus. Nós não podemos viver sem o nosso Deus, sem o nosso Pai, sem considerá-lo. Qual é a situação do mundo que nós estamos vivendo hoje? Trapaças, mentiras, agressividade, uma pessoa passando a conversa na outra, uma prevalecendo sobre a outra, uma traindo a outra. Nós estamos vendo uma decadência total da humanidade. Por quê? Porque a humanidade menosprezou a Deus, menosprezou e tem menosprezado aquilo que Deus deu. A vida, a condição de vida. Nós temos uma natureza, e quem cuida da natureza? Nós temos uma inteligência, e usamos a inteligência para quê? Nós recebemos de Deus uma condição física de homem e mulher para podermos nos casar, ter filhos. E hoje o que acontece? Os casais não têm mais filhos, têm animais dentro de casa, porque filho dá trabalho. Quando não se casam mais homem e mulher e se juntam homem com homem ou mulher com mulher, que não gera vida, isso tudo é afronta àquilo que Deus nos deu, como esse jovem. Onde estava o coração dele? Por que ele agiu dessa maneira? Porque ele queria somente fazer a sua vontade e nem tomar conhecimento de qual era a vontade de Deus. Certamente o pai dele tinha um trabalho para ele na sua propriedade. Pelo que nós lemos, era um homem com muitos empregados, com muitos bens. Certamente ele tinha um futuro para o seu filho. Mas o seu filho desprezou o futuro. E aí foi nessa situação descendente. Mas aí existe um determinado momento onde ele está no fundo do poço, onde perdeu a dignidade, onde perdeu tudo que tinha, estava lá no meio dos porcos. O que acontece? Ele, então, cai em si, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que algo acontece. É como se o bom senso voltasse. Só queria ainda colocar algo aqui para vocês, fazendo um paralelo conosco. Quando nós nos afastamos como filhos de Deus, nos afastamos da convivência com o Pai, agora como filhos de Deus. Já quem conhece Jesus, quem sabe que Jesus é caminho, quem sabe que Deus é Pai, e nos afastamos do Pai porque não queremos ser dependentes deles. Muitas vezes nós temos uma experiência com Jesus Cristo, mas nós queremos continuar no comando da nossa vida. E aí o que acontece, gente? Nós passamos a desejar coisas que são lixo. Quantas pessoas se envolvem com suborno, com propina, com sonegação de imposto, com apropriar-se de algo que não lhe pertence? Quantos? E isto mesmo naqueles que se chamam filhos de Deus. Quantas pessoas abandonam a família porque essa família não lhe serve mais? Quantos traem a mulher ou o marido? Por quê? Porque perdeu a graça. Quantos não suportam cuidar dos seus filhos porque dá trabalho? E aí é mais fácil colocar numa creche das 7 da manhã e 7 da noite? Quantas pessoas se voltam para a imoralidade? Quantos jovens, gente, se colocam na frente de um computador e ficam com pornografia na internet? Quantos homens, quantas mulheres fazem isso?
Quantos casais estão diante de uma televisão vendo filme pornográfico? Quantas pessoas que se chamam pelo nome de cristãos? Isto é a mesma coisa que fez este rapaz. É o mesmo lixo que vai tomando conta da humanidade, porque a humanidade se afasta de Deus. E aí nós queremos que Deus guarde, que Deus cuide, nós queremos todas as bênçãos de Deus, queremos que o Senhor nos livre de um vírus, que o Senhor nos livre de uma enfermidade que o Senhor nos sare. Nós queremos um sucesso profissional, queremos conquistar coisas, mas não mexa nesses meus prazeres ocultos. Foi o que fez esse jovem. E nós não estamos vivendo tempos diferentes. Infelizmente, nós estamos vivendo como? No meio do povo de Deus havia, naquele tempo de Jeremias, havia o quê? Imoralidade, havia idolatria. Idolatria, não estou falando de ídolos, ninguém vai cultuar santos, mas idolatria do trabalho, a idolatria de status, a idolatria de um padrão de vida, a idolatria com referência a uma profissão, ou com, sei lá, tantas coisas nós idolatramos. Hoje se idolatra filho, hoje os filhos são o centro das casas. Os filhos não são mais ensinados, são os pais que têm que se adequar aos filhos. Isso é idolatria. Então, isso nós estamos vendo hoje por quê? Porque falta algo que nós vamos ver aqui. Por que que este jovem fez o que fez? Por que que ele se tornou o centro? Por que que ele era movido só pelos seus desejos? Por que que ele era movido só pelos seus prazeres? Nós já vamos ver. Mas existiu um momento em que ele, diz a palavra que ele caiu em si. O texto aqui diz que, versículo 17, quando ele finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Nós costumamos pregar este texto como arrependimento. Mas, na verdade, gente, houve um pseudo-arrependimento. Houve uma consciência de pecado, porque ele fala com a sua boca: pequei contra Deus e pequei diante do meu pai. Mas por que ele queria voltar para casa? Ter comida? Por causa da comida. De novo ele era o centro. Ele não voltou porque ele se arrependeu de ter ofendido seu pai. Ele não voltou porque ele se arrependeu de ter ofendido a lei de Deus. Ele voltou porque ele estava com fome. Quando ele diz aqui, vou dizer para o meu pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Por quê? Porque na frase anterior ele diz: os empregados não passam fome na casa do meu pai. Então, eu aceito ser empregado e aí eu não vou passar fome. Ele não queria a restauração do relacionamento com o pai. E o que nós vemos na igreja hoje, gente? As pessoas vão para a igreja porque eu preciso de um carro novo, porque eu preciso de um trabalho novo, porque eu preciso de saúde, porque eu preciso. As pessoas estão indo por causa de Deus ou estão indo por causa de si mesmas? Infelizmente, nós temos vivido muitos anos, nos últimos anos, num evangelho centrado no homem. Deus tem muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar para nos dar. Mas o que Ele quer? O que Ele quer? Ele quer de nós que a gente reconheça o amor que Ele tem por nós. Aqui nós lemos que o jovem tomou a decisão
Versículo 18, ele diz assim: vou retornar à casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, trate-me como um dos seus empregados. Ele tomou a decisão, mas ele tomou a decisão com a motivação errada, gente. E ele fez isso, né? Ele tomou a decisão, ele reconheceu o pecado, muito bem, né? Mas ele não voltou por amor. Onde está o pecado maior deste homem? Onde está? Você sabe o que diz nos 10 mandamentos? Vamos lá, em Êxodo 20. Vamos lá em Êxodo 20 para a gente ver o que é que Deus disse que seria o principal mandamento, gente. Êxodo 20. O Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou de imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e eu sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Agora passa lá para o versículo 12. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. O que o Senhor pediu? Que o amasse acima de todas as coisas. Que Ele era o Deus zeloso, que Ele era o Deus que cuidaria deles por todo sempre. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e honrar o Pai foram os 2 mandamentos que esse jovem transgrediu. Se nós olharmos o ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, vamos lá olhar, quando Jesus é inquirido sobre 22, do 36 ao 40, Mateus 22, do 36 ao 40, os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele, no versículo 36, Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? A lei de Moisés foi esses 10 aí que nós acabamos de ler, né? Os 10 mandamentos, ou os mandamentos lá de Êxodo 20. Os fariseus perguntam qual é o mandamento mais importante. E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, a primeira coisa que este jovem transgrediu foi o amor a Deus. E quando ele deixou de amar a Deus, ele desonrou ao seu pai. Então, sempre que nós vemos os outros pecados que a gente viu listados lá no Êxodo 20, e que vimos Jesus falando lá naquele texto de Marcos que lemos a respeito do coração, tudo isto acontece porque não amamos a Deus em primeiro lugar. Aí é onde entrou no coração desse jovem o pedido da herança.
importava lá se o pai fosse morrer ou não, se o pai precisasse dele na velhice ou não, ele queria, era aquilo que ele tinha direito e viver com aquilo. E, gente, nós não somos diferentes. Quando nós queremos as bênçãos de Deus somente, é porque nós não amamos a Deus em primeiro lugar. Nós amamos o que Deus pode nos dar, mas não a Ele de forma incondicional. Então esse jovem, ele não voltou ao pai, à casa do pai, por amor. Ele voltou por interesse. E quantos de nós, gente, estamos buscando a Deus por interesse? É tempo de reflexão. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque Deus está nos permitindo viver um tempo diferente, onde a gente não pode simplesmente, segunda-feira eu vou lá e escuto a palavra, depois eu faço o que eu quiser com a palavra de Deus. Se me interessar, eu aplico. Se não me interessar, deixa para lá, outro dia eu escuto de novo. Nós estamos tendo a oportunidade de Deus de refletirmos sobre qual é o nosso relacionamento com o Pai. Porque se o nosso relacionamento com Deus Pai não for de amor, tudo aquilo que nós lemos que Jesus falou, que estaria dentro do nosso coração, maldade, dolo, engano, lascívia, inveja, traição, suborno, adultério, tudo isso está dentro do coração humano, gente. Somente o coração que ama a Deus verdadeiramente consegue limpar isso do seu coração. Senão não tem como limpar. Então, como nós estamos vivendo, gente? Quando nós estamos buscando o Evangelho porque estamos padecendo de uma necessidade? Ou nós estamos entendendo que a vida cristã tem um ponto principal e essencial, que é o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele. Essa é a essência do Evangelho. É por isso que hoje a gente vê pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão ali, daí eles vêm aqui, daí aprendem um pouco aqui, daí de repente aqui não serve mais, aí vai para lá, daí lá não serve mais, daí vai para lá, lá não serve mais, porque só serve enquanto eu tenho uma necessidade. Quando Deus nos usa para elevar o Evangelho para outros lugares, Ele nos move, e isso é bênção, porque nós podemos ser úteis para Ele em outros lugares. Mas quando nós começamos a mudar de lugar, porque aqui não me serve mais, é porque ou não está satisfazendo a minha necessidade, não é porque eu estou aqui por amor ao Senhor, porque o Senhor me escolheu para estar num determinado lugar, para aprender o que Ele tem para liberar para a minha vida naquele lugar, para que eu possa ser bênção onde quer que Ele me envie. Está invertido, é por isso que estamos vendo essa confusão. Hoje as pessoas nem vão mais a lugar nenhum, as pessoas agora são pastoreadas pela internet, né? Hoje eu escuto fulano de tal, amanhã de tal, o outro de tal, e assim vai. Aí eu não tenho compromisso com ninguém precisa saber de como eu estou vivendo. E se nós não temos pessoas que nos acompanham no nosso viver, nós vamos fazer a nossa vontade, gente, porque a carne é muito forte, ela fala sempre mais alto. E isso é muito triste da gente constatar, porque é isso que nós estamos vendo, é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Não, eu escuto o pastor fulano de tal, ele é uma bênção, ele prega muito bem, ele tem uma palavra muito boa. E está resolvido. Não está resolvido, gente. Por isso que esse jovem precisava voltar para a casa do Pai. Por isso que nós precisamos estar na comunhão com o Pai e com os demais irmãos. Voltando lá para o Lucas. Então, esse jovem voltou por interesse, né? Mas, diz o versículo 20, ele voltou para a casa do pai. Só que ele se deparou com algo que ele não imaginava, que era
o quanto o pai o amava. Veja, o texto diz assim: então ele voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Gente, como é que este pai podia imaginar o dia que o filho ia voltar? Não tinha mensagem do WhatsApp, né? Não tinha nem telegrama, nenhum tipo de comunicação. Não tinha uma pombo-correio que veio com uma mensagem trazer para o pai. O pai estava todos os dias olhando para a estrada, esperando a volta do filho. Isto é graça, isto é amor, isto é favor imerecido, isso é a graça do Pai para conosco. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão continuamente sobre todos, os justos e os injustos na terra. Os justos, para que eles vivam cada vez mais de acordo com o que o Pai está ensinando. E os injustos, para que se voltem para o Pai. Por isso que Jesus veio. O que Jesus veio fazer, gente? Abrir o caminho, por isso Ele é caminho. Para nos reconectar com o Pai. Aqui nós vemos então que o Pai estava com os olhos na estrada. O Pai estava continuamente, todos os dias, talvez diversas vezes por dia, o Pai estava olhando na direção em que o Filho voltaria. E aqui o texto diz que quando o Pai o viu ele quando ele estava longe, distante ainda, e ele não ficou parado no portão, esperando que o Filho chegasse. O que diz ali? Que ele correu na direção do Filho. Agora eu falo aqui para vocês dentro do contexto da cultura judaica. Um homem da posição deste pai, com todo o poderio que ele tinha. Ele era um homem com muitos empregados, com uma grande propriedade, senão o filho não teria pedido a sua herança, se ele não tivesse nada para dar, ou se tivesse muito pouco para dar. É porque ele tinha bastante. Este homem, pela sua idade e pela sua posição, seria extremamente vergonhoso ele sair correndo. Sabe por quê? Eles usavam túnicas, né? Para ele correr, ele tinha que levantar a túnica até a altura da metade da coxa, para as pernas ficarem livres. Era expor-se à vergonha. Este é o amor constrangedor do Pai por nós. O Pai foi correndo, não importava o que as pessoas ao redor dissessem, não importava o julgamento que fizessem dele, de se expor, de expor as suas pernas, de se expor desta forma, não importava. Muito mais importante do que a sua reputação era a restauração da vida daquele filho que estava perdido. E assim é Deus conosco. Mesmo que a gente busque a Deus por interesse, mesmo que cada um aqui tenha vindo num culto ou tenha se aproximado de Deus porque precisava de algo, por uma necessidade, mesmo assim, Deus prefere a gente buscando a Ele do que longe dEle. Por quê? Porque Ele sabe que a partir do momento que a gente tem comunhão com o Pai, as nossas intenções podem ser transformadas, as nossas motivações podem ser purificadas, o nosso coração pode ser purificado e transformado. Mesmo que a gente busque por interesse. Isto é amor, isto é o amor de Deus por nós. Isso é a razão de Jesus ter vindo. Jesus poderia, gente, ter ficado no céu com o Pai, com o Espírito Santo, e a raça humana que se danasse, que vivesse como criatura, sofrendo as consequências do que planta, e pronto. Deus deu tudo,
É como um pai que dá o estudo para o seu filho, dá a condição de estudar, dá a condição de crescer, de construir algo, e o filho não está nem aí. O que o pai faz? O pai não deixa de ser pai. Deus não deixa, não nos abandona. Deus prefere a gente perto, porque aí Ele sabe que na convivência com Ele, muitas coisas podem acontecer. Então aí diz assim, que o pai cheio de compaixão. O que é compaixão, gente? Compaixão é colocar-se no lugar do outro. O pai se colocou no lugar daquele filho. Eu creio que quando o pai viu, vocês podem imaginar qual era a condição física desse jovem? Sujo, maltrapilho, né? Se não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para vestir, né? Fedido, porque vivia no meio dos porcos. Provavelmente magro, porque estava sem comer. Então, imagina que aparência. Mas o que diz aqui? Que além do pai correr na direção do filho, ele o abraçou e beijou. Essa versão aqui fala só abraçou e beijou uma vez, mas na revista atualizada, que é a que nós sempre usamos, diz que ele muitas vezes ele abraçou e beijou o filho. Então ele também não se importou com o cheiro, ele também não se importou com a sujeira, ele não se importou porque era um filho que estava voltando. E na casa, na convivência com ele, esse filho podia ter a sua totalidade restaurada. Não apenas a fome saciada e o corpo lavado, mas podia ter tudo transformado. Aí o filho faz o discurso que tinha ensaiado, né? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai não quis nem escutar, tanto que ele nem acabou a frase e nem disse o que tinha ensaiado em cima: por favor, trate-me como seu empregado. O pai já cortou ali a conversa dele. O pai só queria se alegrar com o fato do filho ter voltado. E aí, o que é que este pai faz? Ele diz aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Vamos analisar aqui o que significa cada um desses elementos dentro da cultura judaica. Aqui a versão fala de uma forma simples ali, né? Como se não fosse nada a roupa, mas na versão da revista atualizada fala que a veste é uma veste talar. O que é uma veste talar? É uma veste sacerdotal. É uma veste diferenciada dos empregados. Uma veste talar é uma veste que dá dignidade para quem a veste. A pessoa que veste é uma pessoa digna de respeito. Então, ele diz para os empregados: peguem esta veste, essa veste que diferencia. Vejam que grau de aprovação que o pai queria dar para esse filho. Apesar de todos os teus erros, apesar de toda a sujeira, apesar de todo o abandono, apesar do teu coração estar equivocado na sua maneira de viver, apesar de você se colocar como centro, eu quero te resgatar. Eu quero restaurar a tua vida por inteiro. Eu quero te dar dignidade. Então, esta veste distinta era uma veste que dava dignidade, que iria diferenciá-lo. Ele não teria uma veste de empregado, de trabalhador. Ele teria uma veste de filho. Amém. Segundo ponto, coloque um anel no dedo. Por que um anel? Não é porque era uma joia. Qual o significado do anel? O anel, em outra versão, diz que era o anel de autoridade. O que era? Eles
não assinavam com uma assinatura ou uma rubrica. Eles assinavam com um lacre. Então todos os documentos tinham um lacre e tinham o emblema da família no lacre. Então este anel, ele tinha o emblema da família. Então o pai estava dando ao filho a autoridade para assinar em nome da família, para comprar, vender. Ele estava restaurando a autoridade dele diante de toda aquela comunidade. Ele poderia representar o pai, assinando no lugar dele. Terceiro ponto: sandálias nos pés. Por que sandália nos pés? Somente os filhos da casa usavam sandálias nos pés. Todos os escravos, os empregados andavam descalços. Então, a sandália no pé era um símbolo de filiação. Então, todas as pessoas que olhassem para ele com sandálias nos pés, saberiam que ele era um filho daquela casa e não um empregado daquela casa. As sandálias também eram uma proteção, né? Ele poderia caminhar sem se machucar, vamos dizer, né? Agora vamos trazer para nós. Voltamos para a casa do Pai. Cremos que Deus é o nosso Pai. Queremos voltar a ter um relacionamento com Ele. Chegamos para Ele e dizemos: Pai, eu pequei contra Ti porque eu me afastei da comunhão contigo. Eu não tenho mais Te buscado porque eu achei que eu sabia viver e cuidar da minha vida sozinho. Eu sabia que eu poderia dar jeito sozinho. Eu decido sobre o meu futuro, eu decido o meu encaminhamento, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou fazer com a minha profissão. Eu decido como eu vou administrar os meus negócios, a minha família, sem consultar. Mas aí eu decido voltar. E quando eu busco ao Pai para ter de novo comunhão com Ele, o que é que Ele faz conosco? Ele nos dá vestes novas. Que vestes novas são essas, gente? Nós somos revestidos de Cristo. Por que o batismo de águas tem importância? Naquele momento em que nós afundamos na água, fica a velha natureza lá embaixo e levantamos como novas criaturas, a palavra de Deus diz que nós somos revestidos de Cristo. Todos que são batizados em Cristo Jesus, de Cristo são revestidos. Está lá em Gálatas 3, 26, 27. Nós recebemos uma veste nova. O inferno olha, enxerga Jesus sobre nós. Os anjos olham, enxergam Jesus sobre nós. Deus olha e vê o Filho que deu a sua vida por nós. Nós recebemos vestes novas e a possibilidade de viver cada dia nos limpando das manchas, das marcas, das escolhas equivocadas, desse hábito de viver guiado pela minha vontade, pelos meus pensamentos. No livro de Apocalipse está escrito: bem-aventurados, Jesus diz no final do livro, bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito à árvore da vida e a entrar na cidade nova, na Nova Jerusalém, pelas portas. Quem lava as vestes do sangue de Jesus recebe novas vestes. Quando nós voltamos ao Pai, através de Jesus, que é o caminho, nós temos vestes novas. Amém? Segundo ponto. O anel no dedo. Lá na história do jovem, ele recebeu autoridade em nome de Jesus. Nós, em nome do Pai dele.
E nós recebemos autoridade em nome de Jesus. Eis que vos dei autoridade sobre todo o mal, sobre serpentes e escorpiões. Vocês pisarão serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu dei autoridade aos meus discípulos, Jesus diz no final do Evangelho de Marcos, para quê? Para expulsar demônios, para orar sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós temos autoridade no nome de Jesus para fazer as obras que Jesus fez e outras ainda maiores. Mas isso acontece quando? Quando o nosso coração se volta para o Pai por amor a Ele. Nós podemos voltar para o Pai por interesse, mas vamos aprender a amá-lo. Por isso Jesus ensina o tempo inteiro que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos e amar como Ele amou. A essência do Evangelho é o amor a Deus, gente. É o amor de Deus que nós recebemos porque Ele nos amou primeiro. E é o amor a Ele que devolvemos, buscando uma vida separada do mundo. Então, terceiro ponto, a sandália de filho. Ele recebeu a sandália, o jovem, e aí ele era identificado como filho daquela casa. E nós? Que sandálias são essas que nós recebemos? Primeiro, nós temos a proteção do Senhor continuamente conosco. Mas Ele nos deu a proteção da sua paz. Lembram lá de Efésios 6, quando fala da armadura do cristão? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Porque Jesus fez a paz entre nós e o Pai. Nós temos uma segurança, um calçado que protege os nossos pés, que é a paz que excede todo entendimento. Então isso nós recebemos em Cristo Jesus, quando nós nos voltamos para o Pai. Amém, gente? Versículo 23. Chegando no fim. Depois que o Pai mandou dar a veste nova, o anel e a sandália, Ele diz para os empregados: matem, versículo 23, o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Então, além do pai restaurar a identidade do filho, de restaurar a dignidade, então ele teve vestes novas, ele teve autoridade, ele teve a sandália de filho, então a identidade foi restaurada, a dignidade foi restaurada, a autoridade foi restaurada. Aí o pai pega o animal mais especial do seu rebanho, aquele que estava sendo engordado para um momento especial, para uma festa especial, para um momento marcante. Ele pega este animal e manda matar e preparar para um banquete. Mas um animal desse daria um banquete para muita gente, não é verdade? Então, ele faz uma grande festa. Certamente ele convida toda a comunidade, ou quase toda, tantos quantos poderiam ser alimentados pelaquele novilho gordo. Então ele restaura a posição do filho no meio da comunidade, no meio do seu povo. Quando nós nos voltamos para Deus como Pai, por amor a Ele, através de Jesus Cristo, nós recebemos uma vida nova, vestes novas, uma possibilidade de nos purificarmos a cada dia. Por quê? Porque em Jesus, mesmo que a gente erre, nós podemos pedir perdão para Ele todo dia e nós ficamos limpos daquilo que erramos.
limpos daquele pecado, temos vestes novas. Em Jesus nos é restaurada a autoridade. Podemos falar em nome dele. Tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, crendo, receberão. Vocês podem orar pelas pessoas em meu nome. Vocês podem pregar a minha palavra em meu nome. Vocês podem cantar louvores ao Pai através de mim. Tudo isso nos é restaurado quando nós voltamos para o Pai através de Jesus Cristo. E mais, além de restaurar a nossa identidade de filho, porque éramos criaturas, em Cristo Jesus fomos feitos filhos adotivos, mas fazemos parte da família de Deus, temos o Espírito do Filho que nos permite chamar o Pai de paizinho, de ser íntimo. Tudo isso nos é restaurado através de Jesus quando nos voltamos para o Pai. E aí nós somos inseridos novamente na comunidade dos santos, na igreja de Jesus Cristo, na família de Deus. Diz o texto um pouquinho antes aqui, do Lucas 15, no versículo 10, quando fala da parábola da dracma perdida, da dracma perdida, diz assim: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Então, a alegria, por isso que eles celebraram, por isso que eles fizeram uma festa. E a mesma coisa conosco, quando nós nos voltamos para o Pai, para a convivência com o Pai, existe alegria na comunidade como um todo, existe alegria na igreja. Aqui, se nós, é tão bom a gente se reunir, é tão bom a gente se rever, é tão bom de repente alguém que havia sumido da convivência, volta buscando a Deus, a alegria nos nossos corações, por ver pessoas que vêm para voltar a buscar o seu lugar na família de Deus. Então, queridos, na família de Deus, na família de fé, ali existe bênção e vida. Ali existe a unção que cai sobre todos nós. E é claro que vai haver uma alegria quando alguém se arrepende de ter andado longe do Pai e se volta para andar perto novamente. Amém, gente? Essa tem que ser a nossa oração. Por nós mesmos. Às vezes nós estamos afastados, nos afastamos do Pai no dia a dia, vamos tomando decisões por nós mesmos, sozinhos, sem buscar o conselho do Pai, sem buscar o conselho de uma pessoa mais velha, sem se importar com esta família que Deus nos deu na terra, com essa família de fé que vai nos ajudar a nos manter no caminho quando a gente se desvia. Existe um ponto, gente, que eu gostaria que ficasse gravado aqui. O que nos move a buscar a Deus? Por que nós estamos buscando a Deus? Por que nós estamos orando? Por que nós estamos lendo a palavra de Deus? Por que nós estamos reunidos? Por que ansiamos por nos reunir? O que nos move? É o amor a Ele ou é o amor a nós mesmos? Se for o amor a nós mesmos, se essa for a razão da gente se reunir aqui, nós continuamos no centro e aí nós vamos viver insatisfeitos. Porque hoje eu quero uma coisa e de repente Deus não responde. Amanhã eu quero outra coisa e Deus não responde. Aí eu vou viver querendo coisas de Deus e muitas vezes Deus não responde. Porque Ele sabe que não vai ser o melhor para nós, porque Ele sabe que vai nos afastar dEle. Então, se nós somos o centro, gente, nós vamos viver insatisfeitos. Se você conversa com um cristão insatisfeito, pode contar que ele só está buscando a Deus por causa da sua vontade e não pelo amor do Pai. Agora, se nós buscamos a Deus porque queremos
amá-lo, queremos experimentar o amor dele, queremos vivenciar este amor dele por nós e aprender a amá-lo, nós nos rendemos àquilo que ele nos proporciona. Neste tempo, por exemplo, né? Quanta gente tem reclamado? Porque não dá para se reunir, a gente não pode ir nos cultos, não tem mais culto presencial. É claro que a gente sente falta de estarmos juntos, porque a gente se gosta, a gente gosta da companhia, a gente gosta de ouvir a voz, a gente gosta de se ver, de saber como vai, né? Mas se este é o tempo, este é o tempo. O que Deus tem neste tempo para mim? O que o Senhor quer que eu aprenda neste tempo em que eu não posso me encontrar com tantas pessoas, que nós não podemos estar numa grande celebração, que não podemos estar... É tão bom um louvor com bastante gente, todo mundo cantando com alegria, é muito bom. Mas se Deus não está permitindo, eu tenho que me alegrar da mesma forma, porque o Senhor tem outra coisa neste momento para nós. Então, quando o amor a Ele e o amor dEle, eu tenho certeza do amor dEle por mim, eu reconheço o amor dEle por mim e eu quero amá-lo, eu me sujeito ao que Ele está permitindo viver nesse tempo. E aí, o meu coração vai desenvolver gratidão e não reclamação e murmuração. O meu coração vai desejar servir. Poxa, de que maneira eu posso servir? Gente, eu quero partilhar algo com vocês. Deus está derramando sobre nós, todos os dias, o maná. Nós estamos tendo a oportunidade de todas as manhãs e todo fim de dia partilhar um louvor, uma reflexão e uma oração. Todos os dias. A palavra que Deus deu é que esse seria o maná para nós nesse tempo. Nós estamos nessa semana completando 100 dias, gente. 100 dias. É pouca coisa? Não. É graça. Graça de Deus derramando palavra e louvor durante 100 dias para nós. E não apenas para nós. Hoje uma das irmãs me disse: Luiz, eu estou mandando para 40 pessoas. Outra está repassando para não sei mais quantos, outro... Nós não fazemos ideia quantas pessoas estão sendo alcançadas. Mas hoje eu recebi um testemunho de uma irmã que lembrou de um parente distante, que há muito tempo não via, nem sabia da situação em que ele estava, mas começou a mandar e a pessoa aceitou. Aí ela ficou sabendo que este homem estava doente, era um fumante inveterado, estava com problemas pulmonares graves. Mas ele aceitou as orações, a receber e a acompanhar as orações. E nesta noite que passou, ele morreu. Aí, ela disse para mim: Luísa, eu sei que ele ouviu as orações e certamente este Deus que pode infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, deve ter tocado esse coração. Eu não ouvi há anos, mas a palavra de Deus foi ministrada ao coração dele desta forma. Deus está derramando oportunidades nesse tempo. A minha mãe, né? Minha mãe tem 86 anos, né, gente? A minha mãe é a maior divulgadora de tudo aquilo que ela recebe de mim, né? Seja estudo, seja ela e ela está mandando para a família inteira, para as minhas tias. Eu só recebo retorno das pessoas. E uma das minhas tias disse: puxa, eu precisava ouvir uma palavra de ânimo, porque é outra senhora de 80 e tantos anos que está dentro de casa trancafiada, que ninguém deixa sair, ninguém deixa chegar perto. Uma das minhas primas, que tem perto da minha idade, também me mandou uma mensagem que ela estava deprimida, porque ela está só em casa, sozinha, ela é viúva, os seus filhos têm a sua vida. Aí ela disse: eu não quero incomodar os meus filhos, então eu não partilhava com eles que eu estava deprimida. Mas ouvindo essas palavras de ânimo, algo novo está dentro
seguinte: Deus está fazendo, a palavra de Deus está sendo espalhada. A palavra de Deus está alcançando as vidas e os corações, e nós precisamos ser gratos. Talvez essas pessoas a gente não conseguisse alcançar se fosse na vida normal, mas está sendo alcançado neste tempo, então vamos ser gratos a Deus. Quando o amor a Ele está em primeiro lugar, e o amor dele, nós não temos dúvida do amor dele, do cuidado dele por nós, a renúncia e a obediência vão fazer parte do nosso viver diário. Aí eu posso renunciar, gente. O Walter aqui é testemunha porque convive comigo. Vocês podem imaginar o que significa para mim preparar a palavra de Deus. Durante 40 dias foram 3 vezes ao dia, depois os outros 40 foram 2 e continuamos sendo 2, agora quase 100 dias. É algo que não é peso para mim, é alegria para mim, mas é um compromisso. Eu não posso estar fora de casa, nem de manhã e nem no final do dia. Eu tenho que estar em casa às 5 horas da tarde, eu tenho que me levantar todos os dias, no mais tardar às 7 da manhã, não seja feriado, sábado, domingo. Mas o amor pelo Senhor, o desejo de servir, é muito maior do que o meu comodismo, ou do que aquilo que é agradável para mim. É isso que nós precisamos experimentar, é isso que Deus quer que a gente experimente. É essa alegria de servir, essa alegria de se doar, de se dar, de sair o eu do centro, para que Jesus seja o centro. Amém? Então vamos refletir sobre isso. Como está o nosso coração? De que maneira nós estamos vivendo? Como nós queremos viver? O que queremos aprender com o Senhor? Como queremos sair dessa circunstância? Como nós queremos viver daqui para frente? Como nós queremos que seja a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, quando toda essa história passar e estivermos vivendo o novo tempo que Deus tem preparado. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos entregar essa reflexão para o Senhor, pedindo que Ele nos guarde, que Ele nos conduza à verdadeira reflexão. A palavra de Deus no Salmo 40, versículo 8 diz assim: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. É isso que o Senhor quer que nós expressemos como Davi. O meu prazer está em fazer a tua vontade. Isso é uma mente renovada. A sua lei está dentro do meu coração. Isto é um coração limpo, puro, quando pode, quando tem a liberdade, quando tem a condição de, com a sua boca, proferir a vida. Que assim seja conosco, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que ficou registrado na Bíblia Sagrada, Senhor, porque ali estão os ensinamentos para nós vivermos hoje o teu plano e o teu propósito. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais perto estamos do dia da sua vinda, Senhor, mais nós queremos limpar o nosso coração, Senhor, mais queremos limpar os nossos pensamentos, mais nós queremos nos oferecer a Ti como sacrifício vivo e santo, e queremos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que queremos viver, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, nós queremos dizer para Ti, Pai, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, entregamos os nossos pensamentos, Senhor, que a cada dia nós possamos renovar a nossa mente através da Tua palavra. Senhor, obrigada pelo maná que Tu tens derramado sobre nós a cada dia. Obrigada, Senhor, por todas as palavras que Tu tens liberado para nós, Senhor, porque Tu estás trabalhando nos nossos corações, para que nós não sejamos filhos
que pegam as coisas boas que tu tens e saem vivendo do jeito que acham, mas filhos que anseiam por alegrar o teu coração. E aí então são fortalecidos para enfrentar toda e qualquer circunstância. Obrigada por isso, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez, te dizendo: Senhor Jesus, segura-nos pela mão e nos leva, Senhor, neste caminho que tu conheces bem, Senhor, e que tu podes nos ensinar a trilhar com vitória. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Peço a tua bênção sobre cada família que está aqui representada, sobre todas as famílias de todas as pessoas que vão ouvir a gravação deste culto. Nós te agradecemos pelas tuas palavras estarem chegando, Senhor, onde nós não chegaríamos fisicamente. Obrigada, Senhor, porque tu tens os teus métodos e nós queremos ser gratos, porque tu estás nos mostrando que, embora os templos estejam fechados, as reuniões sejam restritas, embora, Senhor, muitas coisas estejam completamente diferentes daquilo que estávamos acostumados, o Evangelho, a boa notícia está sendo espalhada. A igreja está viva, ela é viva porque ela é o teu organismo, Jesus, não é uma instituição. É o organismo vivo, é o corpo de Cristo. Obrigada, Senhor. Abençoa a todos nós, Senhor, para que continuemos vivendo e fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.